Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. Vamos encerrar o item sobre a prece, questões 665 e 666, 665 e 666. Encerrar o item, mas não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade nem evolução para isso, não é? Mas vamos encerrar o item. Amanhã a gente vai começar e já encerrar também, né? Vamos fazer o item completo amanhã, politeísmo, mas isso amanhã. Hoje é sobre a prece ainda. Vamos lá. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. A gente não ganha nada com o vídeo, então curtir, comentar e compartilhar é um ato de auxílio à divulgação da doutrina espírita, porque esses vídeos, quanto mais compartilhados, curtidos e comentados, são mais sugeridos pelo YouTube e pelo Facebook para outras pessoas. E pode ser que chegue na mão de alguém que está ávido por conhecer o Espiritismo, não é? Então vamos lá, 665. O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos pelo fato de que ela não é prescrita no Evangelho? O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos pelo fato de que ela não é prescrita no Evangelho? Resposta. Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação inclui a de se valer de todos os meios possíveis para mostrar afeição, sem por isso entrar em detalhes sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador da aplicação da justiça, da qual ele, Deus, é o protótipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que dirigis a ele em favor daquele que amais é uma prova da lembrança que inevitavelmente vai contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele demonstre o mais leve arrependimento, e somente assim será socorrido. Isso não deixará esquecer jamais que uma alma simpática ocupou-se dele e lhe dará o doce pensamento de que vossa intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente da parte dele, do desencarnado, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu uma prova de carinho ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendou aos homens só vai aumentar entre eles. Portanto, ambos obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Olha, essa resposta dada pelo Espírito Remy Monod, pastor protestante de Paris, que desencarnou em 1856. Olha, prece pelos mortos faz uma diferença gigantesca. Dr. Bezerra de Menezes, quando chegou no plano espiritual, foi recebido por uma pessoa ligada à Mãe de Jesus, diretamente à Mãe de Jesus. E essa pessoa que veio buscá-lo e tudo mais, o estava recepcionando na colônia espiritual onde ele chegou, estava conversando com ele quando ouviram um barulho muito forte do lado de fora do prédio onde o Dr. Bezerra estava. E aí ele perguntou para ela, falou, mas o que é esse barulho, né? Essa balbúrdia, enfim, algavaria. E aí esse espírito falou, vamos na janela ver. E quando eles chegaram na janela, tinha uma multidão imensurável de pessoas que estavam ali para agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes pelo auxílio que ele tinha dado ou diretamente a eles, que já se encontravam desencarnados, ou a seus entes queridos, que enquanto estavam encarnados, e eles pediram e foram até o Dr. Bezerra de Menezes, enfim, foram intercessores até que o ente querido fosse auxiliado pelo Dr. Bezerra. E ele então olha para essa moça, que é ligada estreitamente a Maria, Mãe de Jesus, e fala, olha, eu não mereço isso. E aí ela responde, olha, o céu não dá presentes a cada um segundo suas obras, literalmente. Mas a prece tem uma forma diferente de agir.
E para explicar o que é essa forma diferente de agir, eu vou recorrer ao livro Crônica de um Despertar, que conta a história do espírito Afonso. Crônica de um Despertar é do seu Caibar Schutel, espírito através da mediunidade do Sr. Abel Glaser. Fiz várias palestras desse livro, inclusive. E o Afonso, que havia desencarnado num infarte e não tinha nem percebido direito o que estava acontecendo, que estava numa situação achando que era um sonho, um pesadelo que ele passava, toda a situação de ser arrastado junto com o corpo para o necrotério, ser levado ao velório e ver inclusive uma pessoa galardeando a sua esposa, dando em cima, né, da sua esposa, viúva ali, recém-viúva e tal, e tudo aquilo era muito novo para ele e muito estressante, num sofrimento muito grande. E de repente ele sentiu como se fossem umas flechas batendo no peito dele, vindo lá de fora. E aquilo, conforme batia no peito dele, dava uma sensação tão boa que ele até esquecia tudo que estava acontecendo ali. Era um bálsamo realmente, literalmente falando, em forma de setas, em forma de flechas. E que vinham de luz e batiam no peito dele, e aquilo ele sentia, sabe, a paz que ele precisava. E ele achou curioso virem aquelas flechas e começou a procurar de onde vinha. Vinha de um veículo estacionado do lado de fora, onde havia 2 ou 3 espíritas dentro, fazendo oração por ele. Porque aqueles que estavam lá no velório pensavam assim, foi tarde já, nossa, que coisa, hein? Tão arrogante, olha como é que está hoje. Aqui é o fim de todo mundo. Sabe aquelas coisas que muita gente fala nos velórios? E aquilo só piorava a situação dele, ele só sentia cada vez mais pesado, cada vez mais dores, cada vez mais sofrimentos, cada vez mais dificuldades. Né? Revolta dos filhos, enfim, toda a situação que ele estava passando. E de repente vinham essas flechas, e essas flechas batiam nele. E dava aquele alívio. E ele foi ver que vinha desse carro e se lembrou que aqueles amigos eram espíritas, e seu Caibar faz uma explicação acerca desse assunto que eu, em minhas palavras, e com uma capacidade e evolução extremamente inferior do seu Caibar, tento reproduzir. Quando nós oramos por alguém, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, nós temos que fazer o L. O que é o L? Jesus, nossa mente e a pessoa. Forma um L, né? Jesus, nossa mente e a pessoa. Senhor Jesus, essa oração é pelo fulano de tal, que ele receba um bálsamo, que ele receba um carinho, que ele fique bem, que ele saiba que tem alguém aqui pensando nele e tal. Com as suas palavras, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira de agir. E aí passa isso, né, para a pessoa. Ela vai receber, estando encarnada ou desencarnada. Encarnada, ela vai receber e isso vai ajudar a elevar o pensamento da pessoa. Elevando o pensamento da pessoa, eleva também a vibração, e elevando a vibração, o guia espiritual e espíritos familiares, benfeitores espirituais que estão ali tentando ajudar essa pessoa, conseguem acesso a ela porque ela eleva a vibração para chegar no nível que eles estão. No caso da pessoa desencarnada, já é mais direta essa situação. Quando a gente faz uma oração pela pessoa desencarnada, que a gente banha ela com essa luz que a gente esparge sobre ela, quase que automaticamente sobe a vibração, eleva a vibração dessa pessoa. E com isso se consegue esse bálsamo, essa paz, essa tranquilidade, que pode ajudar até no resgate da pessoa. Porque espíritos superiores que estão vindo buscar, isso é fato. Espíritos familiares, benfeitores espirituais que vão vir buscar, isso é fato, isso vai acontecer. Precisa ver se eu vou ver, né? Se eu vou ter condições. Então a oração ajuda e ajuda muito. Ajuda e ajuda uma barbaridade o desencarnado. E é curioso, por exemplo, quando a gente fazia reuniões mediúnicas, e eu tive a honra de ser doutrinador durante muitos anos,
E aí nessas doutrinações, às vezes chegava um espírito extremamente endurecido, obsessor, como a gente vulgarmente chama, e eu conversando com ele ali, e de repente a gente canalizava todas as vibrações boas, as orações que os suportes estavam fazendo, né, e canalizava para ele. Aquilo momentaneamente fazia com que ele elevasse a vibração, e naquele momento que ele elevava a vibração, ele conseguia ver, por exemplo, e a regra era mais ou menos essa, ele conseguia ver a mãe, que era um momento então que ele baixava a guarda e acabava ouvindo um pouco do que a gente estava falando, mas principalmente sentindo a mãe, corroborando, confirmando aquilo que a gente estava falando. Porque a doutrinação ela é uma terapêutica, né? Uma terapia que você faz com o desencarnado, utilizando de todas as possibilidades, né? Todas as fontes de amor disponíveis. E às vezes, e na grande maioria das vezes, eram as mães. Então, o poder da oração, de elevar a vibração da pessoa, mesmo que momentaneamente, para colocá-la em contato com espíritos superiores, tirá-la do contato com espíritos inferiores, quer dizer, a oração ela é simplesmente fenomenal. Nós talvez ainda não tenhamos todo o conhecimento, ou pelo menos um pouco de conhecimento necessário para entender que é importante fazer a prece, a ponto de achar que a nossa prece mudaria os desígnios de Deus. Aí quando a gente aprende que as leis de Deus são imutáveis, a gente para de fazer oração. A lei de Deus não vai mudar nunca. Isso é óbvio que não vai mudar. E por isso mesmo, a lei de Deus diz que existe afinidade e similaridade de vibração. No plano espiritual, positivo atrai positivo e negativo atrai negativo. Ou seja, atraem-se os espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Quando eu faço a oração por alguém encarnado ou desencarnado, eu ajudo essa pessoa a elevar a vibração por alguns instantes, que pode ser o suficiente para que um benfeitor espiritual se aproxime, para que o guia espiritual, anjo da guarda, enfim, possa se fazer presente, se fazer sentir, e isso muda completamente a vida da pessoa em instantes, graças a uma oração que se fez. Então é útil fazer oração pelos mortos? Muito, mas muito útil fazer oração pelos mortos. Muito, mais até do que pelos vivos. 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder é proporcional à sua superioridade e sempre depende do Senhor de todas as coisas, que é Deus, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as orações destinadas aos espíritos só são eficazes se forem da vontade de Deus. Eu posso pedir alguma coisa para o santo tal, posso pedir uma coisa para Nossa Senhora, né, Maria, Mãe de Jesus, posso pedir alguma coisa diretamente para Jesus, posso pedir para Deus. Pedir para Deus a gente não sabe muito como é que faz, né? O ideal seria para Jesus. Posso pedir para o meu santo de devoção, posso pedir para um espírito superior, posso pedir para o espírito do meu pai. Oração para pedir, faça quantas você tiver que fazer para Jesus, sempre direcionada para Jesus, que vai permitir que aconteça aquilo que está no seu planejamento encarnatório. Fato, beleza? Quando eu oro, já falei nos outros vídeos, eu elevo a minha vibração, isso faz um bem danado para mim. E quando eu oro para o outro, primeiro eu me beneficio e depois beneficio o outro. Não tem como eu mandar alguma coisa para alguém sem ter gerado para mim antes. Como eu dizia agora há pouco sobre Paulo de Tarso, eu tenho o meu coração que gera essa energia extraordinária, minha mente direciona. Lembra do L? Jesus, minha mente e a pessoa. Eu tenho que primeiro me banhar dessa luz para depois mandar um pouquinho dessa luz para outra pessoa. É assim que funciona. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica. Até amanhã. Tchau.